Olá, vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de projetos de máquinas térmicas e hidráulicas, cujo tema é o projeto de uma câmara de combustão para microturbinas, operando com biogás proveniente de ave de postura e bovinocultura de corte. Os autores do trabalho são Adassa Aranha, Luísa Carvalho e Poliana Santana. Turbinas a gás começaram a ser utilizadas no século XX pelas indústrias bélica e aeronáutica, e com os avanços da engenharia, para o aumento da eficiência dessa máquina, hoje elas possuem uma grande aplicação na indústria. As turbinas a gás hoje elas geram de 100 kW a 180 MW de potência, e dentro dessa faixa de operação a gente tem as microturbinas, que vão gerar de 30 kW a 500 kW de potência. Algumas das vantagens da utilização das microturbinas são a redução do espaço de utilização sem perda da potência, então elas têm uma boa eficiência energética, a ausência de movimentos alternativos, como no caso de motores a combustão interna, e baixas emissões de gases poluentes. O objeto de estudo é o biogás, já que ele é usado como combustível na câmara de combustão da nossa turbina, e com a busca por fontes alternativas de energia em decorrência do combate às mudanças climáticas e à escassez de combustíveis fósseis, a utilização do biogás para esse tipo de aplicação é muito benéfica, uma vez que ele é obtido pela matéria orgânica biodigerida, que anteriormente seria descartada no ambiente. Então ele utiliza do subproduto da produção agrícola e pecuária para a geração de energia. Os objetivos do presente trabalho podem ser subdivididos em 3 etapas. A primeira foi a simulação da parte do compressor da microturbina através do software ES, foi feita toda a base de cálculo da microturbina nessa parte. Na segunda etapa, o dimensionamento da câmara de combustão através do software ES também. Então a gente utilizou dos resultados da primeira etapa da microturbina e utilizou como dados de entrada para a dimensão da câmara de combustão. E a terceira etapa foi o projeto propriamente dito, né, do CAD da câmara de combustão, usando os dados que foram obtidos na segunda etapa. Então, em síntese, nosso objetivo foi projetar uma câmara de combustão para microturbina alimentada com biogás proveniente de aves de postura e bovinocultura. As turbinas a gás funcionam segundo o ciclo Brayton simples, o qual possui 4 etapas: compressão, combustão, expansão e exaustão. Esse GIF aqui embaixo ilustra bem todo o processo, fazendo um paralelo com os diagramas TS e PV. Na etapa de compressão, se aumenta a pressão e a temperatura do gás de trabalho, que aumenta sua energia interna. Já na etapa de combustão, o gás comprimido da etapa anterior passa pela câmara de combustão, se mistura com o combustível e se oxida. Na expansão, o gás aquecido se expande, gerando trabalho mecânico, que vai girar as pás da turbina e vai gerar também o seu eixo. E no o último processo de exaustão, o calor é rejeitado à pressão constante. Relativo à metodologia utilizada, nos baseamos no livro do Souza, de plantas de geração térmica a gás, usamos o passo a passo para a gente aplicar no algoritmo do EES. Então, primeiro fizemos as definições iniciais, principalmente considerando que P2 sobre P1 vai ser igual a 4. Com essas condições iniciais, fizemos o cálculo preliminar de T para determinar CP e K. Com esses valores, a gente encontrou os valores reais de temperatura, coeficiente de compressão e todas as informações para o turbocompressor. A partir dessas informações, a gente tirou as informações para a câmara de combustão. Para a câmara de combustão, foram necessárias algumas manipulações e iterações para que a gente adequasse as informações para um biogás. A primeira modificação foi a necessidade de adotar um fator de combustão menor que 1,1, então foram feitas algumas tentativas até atingir um valor de energia liberada positivo, e o valor adotado foi de 0,9. Depois disso, a gente fez uma estimativa inicial de T, para a gente fazer uma primeira interação, e com essas interações a gente chegou no valor de T final, que foi maior que 730. Considerou também apenas uma câmara de combustão, porque o combustível ele precisava de um espaço pequeno para queimar. E também considerou as velocidades médias de escoamento igual a 20, muito menor do que 60 que era indicado. Relativo aos resultados, a gente obteve os parâmetros preliminares para o CC e também o que a gente resultou, quais são as dimensões encontradas. Esses valores eles ficaram muito inferiores e também não foram executados alguns passos. Isso ocorreu porque o biogás ele tem um PCI muito inferior ao óleo combustível exemplificado pelo autor. E também a gente não fez a questão específica de composição, porque a gente não encontrou na bibliografia essa composição desse gás. O valor de velocidade média do gás, oriundo da combustão na região primária, ele ficou fora dos limites determinados. Mas isso é justificado pelo uso do biocombustível e pelo tamanho da câmara de combustão. Caso a gente tivesse usado mais de uma CC, o valor seria muito menor seria menor ainda e incoerente. Além disso, esse combustor ele é montado diretamente dentro do eixo, fazendo com que o sistema tenha dimensões e peso muito inferiores em comparação aos projetos convencionais. Isso justifica as dimensões encontradas. A câmara de combustão pode ser dividida em 3 regiões principais: a primária, intermediária e de mistura. A região primária é o local onde ocorre o início da queima de combustível para geração de energia. É nela que a mistura do ar combustível é inicialmente introduzida e inflamada. Após a ignição inicial, a chama se expande e se propaga pela mistura restante na câmara através da região intermediária. E essa parte é responsável por garantir a queima completa da mistura. Na região de mistura, por fim, ocorre a combinação do ar e do combustível em proporções adequadas para obter uma mistura homogênea. Com base nas dimensões calculadas, foi possível então modelar a câmara em software de desenho. As dimensões encontradas e utilizadas foram os diâmetros de entrada e de saída e o de cada região, assim como os comprimentos de cada uma. Na primeira figura, nós temos uma representação em 2D da câmara, com todas as cotas e as medidas que foram citadas anteriormente, e na figura ao lado temos uma representação em 3D frontal da câmara. O objetivo desse projeto foi o desenvolvimento de uma câmara de combustão para a queima do biogás de origem mista, que é de aves de postura e bovinocultura, sendo essa uma alternativa aos combustíveis não renováveis. O resultado, então, foi uma câmara de pequeno porte com capacidade de geração de aproximadamente 15 kW, e o tamanho dessa câmara é de aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Vale ressaltar que o tamanho da câmara de combustão está diretamente relacionado ao fluxo de biogás e à taxa de queima necessária para atingir, por fim, a potência desejada. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir.